E aí, pessoal, imaginem só. Fechem os olhos por um segundo e visualizem um carro de Fórmula 1. Aposto que é vermelho, não é? Agora, peçam a um membro da família ou um amigo para nomear uma equipe de Fórmula 1. Aposto que eles dirão Ferrari, mesmo que nunca tenham assistido a um grande prêmio. No vídeo de hoje, vamos explorar como a Ferrari e a Fórmula 1 quase se tornaram sinônimos na mente do público em geral. Lá em 1929, o piloto de corridas italiano Enzo Ferrari deu início à escuderia Ferrari. Na época, o foco era colocar pilotos amadores em diferentes corridas. Augusto e Alfredo Caniato, juntamente com Mario Tadini, um piloto amador abastado, financiaram todo o empreendimento. Quando a Ferrari estava no auge, contava com um incrível número de mais de 40 pilotos, a maioria deles pilotando diferentes Alfa Romeo 8 cilindradas. Avançando para 1932, Enzo deixou sua carreira nas pistas quando nasceu seu primeiro filho, Dino. Ele mudou o seu foco para gerenciar a escuderia. O icônico cavalo empinado fez a sua primeira aparição nas 24 horas de Spa, em 1932, com uma equipe de 2 carros Alfa Romeo 8 cilindradas 2300 Spiders, conquistando as primeiras e segundas posições. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, assim como muitas outras empresas na Europa, América e Japão, a Ferrari teve que se adaptar durante o conflito. Eles começaram a fabricar outros produtos para manter o negócio em funcionamento. A escuderia italiana se aventurou na fabricação de máquinas/ferramentas. Além disso, durante a guerra, o Enzo mudou a empresa para Maranello, para a mais nova sede que sofreu bombardeios em novembro de 1944 e fevereiro de 1945. Após a guerra, a nova categoria de corridas de Grand Prix recomeçou. No entanto, somente em 1950 foi estabelecido o Campeonato Mundial da Fórmula 1. Nos últimos anos da década de 1940, a Ferrari participou de várias corridas de Grand Prix. O carro que eles apresentaram na época foi o tipo 125 e o Ferrari 125 F1, desenvolvido no ano de 1948. A primeira corrida na história da Fórmula 1 foi o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em 1950, mas não foi a primeira corrida da Ferrari na Fórmula 1. Houve uma disputa sobre o custo para participar da corrida. Então, a escuderia fez a sua estreia na próxima corrida, no Grande Prêmio de Mônaco, em 1950. Eles apresentaram uma versão sobrealimentada do Ferrari 125 V12, com os pilotos Alberto Ascari e Raymond Sommer, e também Didi Villoresi. Ascari garantiu a segunda posição, atrás de Juan Manuel Fangio e seu dominante Alfa Romeo. A temporada de 1951 foi toda sobre a dominação de Fangio, mas a Ferrari mostrou que podia sim construir um carro competitivo, e Alberto Ascari se provou na pista. A primeira vitória da Ferrari na história veio em Silverstone, no Grande Prêmio Britânico de 1951. O piloto argentino José Froilán González fez história como o primeiro a vencer um grande prêmio em um carro fabricado por Enzo Ferrari. A escuderia conquistou mais 2 vitórias naquela temporada, uma na Alemanha e outra em casa, no Grande Prêmio da Itália, ambas nas mãos de Ascari. Avançando para 1952, foi o ano de Alberto Ascari e da Ferrari. O Ferrari Tipo 500 mostrou ser um carro quase perfeito, vencendo quase todas as corridas da temporada, exceto a Indy 500, já que a maioria das equipes europeias não participou. Ascari garantiu 6 vitórias consecutivas de um total de 8, com outra vitória de Piero Taruffi na primeira corrida na Suíça. No final da temporada, Ascari se tornou o primeiro piloto a vencer um campeonato dirigindo uma Ferrari. Com outro carro dominante criado por Enzo, Alberto Ascari se manteve na forma e tornou-se o primeiro piloto a vencer 2 campeonatos consecutivos. Desta vez, Ascari venceu 5 das 9 corridas na temporada. Em 1954 e 1955, a Ferrari conseguiu garantir 3 vitórias, após a trágica morte de Alberto Ascari, que estava na equipe Lancia. Na época, a Ferrari comprou o chassi D50 da Lancia, depois que eles se retiraram do campeonato.
Com o novo chassi, a equipe italiana conquistou mais 2 vitórias em 56. No entanto, no ano seguinte, os antigos Ferraris com o chassi de Lancia não tinham ritmo e tiveram uma temporada fraca. Em 1957 e 1958, as coisas ficaram difíceis para Enzo e a escuderia. Em 58, o engenheiro Carlo Citti projetou um novo carro para Enzo, o Ferrari 246 F1 com motor V6. O motor foi nomeado em homenagem a Dino Ferrari, que falecera 2 anos antes. Dino havia dado a Enzo a ideia de desenvolver um motor V6. Mas, como mencionado anteriormente, este foi um ano difícil para a Ferrari. Luigi Musso e Peter Collins morreram naquele ano, nos grandes prêmios da França e da Alemanha respectivamente. Apesar dessas desgraças, a Ferrari conquistou o campeonato de pilotos com Mike Hawthorne, que só venceu uma corrida naquela temporada, o mesmo trágico Grande Prêmio da França. A Ferrari terminou em segundo lugar no recém-criado Campeonato de Construtores. Já em 1959, a equipe italiana venceu 2 corridas, uma na França e a outra na Alemanha. Tony Brooks, em seu primeiro ano com a Ferrari, terminou em segundo lugar no campeonato de pilotos. No ano de 1960, a Ferrari obteve um marco significativo ao fabricar seu primeiro carro com motor traseiro. No entanto, apesar desse desenvolvimento inovador, a equipe enfrentou desafios para garantir vitórias, conseguindo apenas um triunfo em Monza com Phil Hill ao volante. Ao virar o calendário para 1961, a Ferrari introduziu o novo Ferrari 156, preparando o palco para uma competição emocionante entre seus pilotos, Phil Hill e Wolfgang von Trips. A Ferrari mostrou sua habilidade vencendo 5 das 8 corridas e conquistando tanto o campeonato de pilotos quanto o primeiro campeonato de construtores da equipe. Infelizmente, a tragédia ocorreu no Grande Prêmio da Itália, onde Von Trips sofreu um acidente fatal. Ao fim da temporada, Phil Hill se sagrou como campeão de pilotos. Os anos seguintes foram um misto de desempenhos para a Ferrari. Em 1962 e 63, o número de vitórias da equipe foi limitado a uma única vitória no Grande Prêmio da Alemanha em 63. No entanto, as coisas mudaram já em 64, com a introdução do Ferrari 158. Guiado por John Surtees, este carro não apenas garantiu o campeonato de pilotos, mas também conquistou o campeonato de construtores. Após uma seca temporária no ano seguinte, 1966 marcou o renascimento da equipe italiana. A Ferrari conquistou o segundo lugar no campeonato de construtores, mostrando a sua dominância com vitórias na Bélgica e também na Itália. Nos anos subsequentes, em 1967 a 1969, a Ferrari enfrentou desafios, lutando para garantir vitórias, conseguindo apenas uma na Suécia durante todo esse período. Em 1970, com o carro e motor novos, a Ferrari conquistou 4 vitórias na temporada, 3 com Jack Ickx e uma com Clay Regazzoni. Jack Ickx terminou como vice-campeão no campeonato de pilotos. As 3 temporadas seguintes foram um pesadelo para a equipe italiana, com um ponto baixo sendo as 2 corridas que a Ferrari deixou de participar em 73. Mas os anos seguintes marcaram o início da sua recuperação. Em 74, Enzo Ferrari decidiu concentrar totalmente seus esforços apenas na Fórmula 1 e contratou o jovem piloto austríaco Niki Lauda. O carro, o 312 B3-74, foi competitivo contra os McLarens e venceu 3 corridas. No entanto, na última corrida no Grande Prêmio dos Estados Unidos, Clay Regazzoni perdeu o título de pilotos para Emerson Fittipaldi. O ano seguinte viu o lançamento do Ferrari 312T, que se tornou um dos carros de Fórmula 1 mais icônicos de todos os tempos. Desenvolvido com feedback de Lauda e Regazzoni, a primeira vitória do carro veio no Grande Prêmio de Mônaco, a 5ª corrida da temporada. Incluindo Mônaco, a Ferrari venceu mais 5 corridas, totalizando 6. Lauda garantiu o campeonato de pilotos com 5 vitórias, e Regazzoni venceu a 6ª do ano no Grande Prêmio da Itália. A Ferrari estava definitivamente de volta. A temporada de 1976 é a clássica saga Lauda vs Hunt, que foi posteriormente retratada no filme de 2013, Rush. A Ferrari dominou a primeira parte da temporada com 6 vitórias, e Lauda era novamente o piloto principal. No entanto,
No Grande Prêmio da Alemanha de 1976, Niki Lauda sofreu um terrível acidente que quase tirou a sua vida. Hunt, que já havia vencido 2 corridas naquela temporada, conquistou mais 4 após o incidente de Lauda. Embora Lauda tenha retornado apenas depois de 2 corridas, se aposentando na última corrida no Japão, o campeonato de 76 foi para James Hunt. No entanto, a Ferrari venceu o campeonato de construtores naquele ano. Niki Lauda conquistou seu segundo campeonato com a Ferrari em 77, e a equipe italiana também garantiu outro campeonato de construtores, mas esse marcou a última temporada de Lauda com a Ferrari. No ano seguinte, a Ferrari contratou o genial canadense Gilles Villeneuve para substituir Lauda, que havia se mudado para Brabham. A Ferrari venceu 5 corridas naquela temporada, com 4 vitórias de Carlos Reutemann em seu segundo ano com a equipe de Maranello e uma de Villeneuve. No entanto, Mario Andretti, da Lotus, dominou com 6 vitórias e seu companheiro de equipe Ronnie Peterson conquistou mais 2. Já em 79, Reutemann foi substituído por Dodi Scheckter e o piloto sul-africano conquistou o campeonato de pilotos após garantir 3 vitórias. Seu companheiro de equipe, Villeneuve, o ajudou na disputa pelo título, também vencendo 3 corridas e terminando em segundo na classificação de pilotos. A Ferrari venceu facilmente o campeonato de construtores naquele ano. O título de Scheckter marcou o último para a Ferrari por 21 anos. As 2 décadas seguintes foram dominadas por equipes britânicas como McLaren, Williams e Brabham. Em 1980, a Ferrari teve um carro decepcionante, terminando em 10º no campeonato de construtores. No final daquela temporada, Scheckter se aposentou. Para a próxima temporada, a Ferrari contratou Didier Pironi para se juntar a Gilles Villeneuve e introduziu seu próprio motor turbo. Em 1981, um ano de aprendizado, apesar de uma aerodinâmica pobre que havia se tornado crucial até então, Villeneuve venceu 2 corridas naquela temporada, em Mônaco e na Espanha. Com conhecimento e melhorias, a Ferrari teve o carro mais equilibrado em 82, sendo rápido e confiável. No entanto, ambos os pilotos da Ferrari enfrentaram acidentes. Gilles Villeneuve, um gênio e piloto favorito de Enzo Ferrari, morreu em um acidente durante o treino classificatório no Grande Prêmio da Bélgica, a 5ª corrida da temporada. Pironi sofreu lesões que encerraram a sua carreira antes do Grande Prêmio da Alemanha no final da temporada. No final, a Ferrari venceu apenas o campeonato de construtores naquele ano. Em 1983, a Ferrari conquistou outro título de construtores, mas os pilotos René Arnoux e Patrick Tambay não foram consistentes o suficiente para desafiar Nelson Piquet pelo título de pilotos. Em 84, a Ferrari venceu apenas uma corrida na Bélgica, com Michele Alboreto, que foi contratado para substituir Tambay. Aquela temporada foi vencida por Niki Lauda, marcando seu 3º e último campeonato. Já em 85, Alboreto teve uma boa temporada até, e o desempenho de seu carro acabou caindo nas últimas corridas. Em 86, a Ferrari terminou o ano sem nenhuma vitória, mas em 87, a equipe melhorou na parte final daquela temporada e conquistou vitórias nas 2 últimas corridas. Na temporada seguinte, a Ferrari teve um ótimo carro, mas a McLaren introduziu um dos carros mais dominantes da história, o MP4/4, que venceu 15 das 16 corridas, e Ayrton Senna conquistou o seu primeiro campeonato. A única corrida que a McLaren não venceu naquele ano foi o Grande Prêmio da Itália. No início do ano, Enzo Ferrari vendeu a sua parte na equipe de Fórmula 1 da Ferrari, e em agosto, o Ferrari faleceu aos 90 anos. A McLaren havia vencido todas as corridas até então, e Senna liderava, com seu companheiro de equipe Alain Prost em segundo. Com ambos os McLaren se retirando, Berger e Alboreto completaram um histórico 1-2, ou seja, dobradinha, no Grande Prêmio da Itália. Em 1989, a Ferrari venceu 3 corridas, com Nigel Mansell conquistando 2 e Gerhard Berger vencendo a última. No entanto, Senna e Prost continuaram sua disputa pelo título. No ano seguinte, Prost deixou a McLaren e se juntou a Mansell na Ferrari, após um desentendimento com Ron Dennis sobre Senna na equipe britânica. Em 1990, no 3º ano de uma incrível rivalidade, a Ferrari venceu 6 corridas, todas elas com Prost. Senna também venceu 6 corridas, mas foi mais consistente ao longo da temporada. Na penúltima corrida em Suzuka, Senna e Prost colidiram na curva 1, e o brasileiro foi coroado com o seu segundo título. Em 1991,
Mansell foi substituído por Jean Alesi, mas a Ferrari perdeu terreno para outras equipes na pista. Seu V12 não era mais competitivo contra os V10S, menores e mais eficientes das outras equipes. Nesse ano, Prost lutou com o carro, criticou a equipe e descreveu seu carro como mais difícil de dirigir do que um caminhão. Depois disso, ele foi demitido e Gianni Morbidelli terminou a temporada em seu lugar. Em 1992 e 1993, a Ferrari não conseguiu vencer nenhuma corrida. No entanto, em 93, Jean Todt foi contratado como chefe da equipe, marcando o início da grande equipe que a Ferrari se tornaria no início dos anos 2000. Em 94, Berger já havia voltado a Maranello no ano anterior e venceu o Grande Prêmio da Alemanha, e em 95, Alesi garantiu a vitória no Grande Prêmio do Canadá. A temporada seguinte viu a peça mais crucial no plano da Ferrari sendo contratada. O bicampeão àquela altura, Michael Schumacher, trocou sua Benetton azul pela Rosso Corsa da Ferrari. Seu companheiro de equipe era Ed Irvine, ex-Jordan, substituindo tanto Berger quanto Alesi. A Ferrari também trouxe muitos membros da equipe técnica da Benetton, incluindo Ross Brown, diretor técnico, Rory Byrne, chefe de design, Nicolas Tombazis, chefe de aerodinâmica, e Tad Zapsky, chefe de eletrônica. O trio Brown, Todt e Schumacher dominaram a Fórmula 1 nos anos seguintes. Em 1996, começou o projeto para levar a Ferrari de volta ao topo, e apesar da baixa confiabilidade, Michael Schumacher conseguiu garantir 3 vitórias durante a temporada. Na temporada seguinte, a Ferrari melhorou sua confiabilidade, e Schumacher venceu 5 corridas. No entanto, o alemão foi desqualificado do campeonato após colidir intencionalmente com seu rival pelo título, o piloto da Williams, Jacques Villeneuve. Em 1998, a batalha foi entre Schumacher e Mika Häkkinen. O piloto finlandês venceu 8 corridas em seu McLaren e garantiu seu primeiro campeonato, mas Schumacher teve mais uma temporada forte com 6 vitórias. Na temporada de 99, a Ferrari começou com 3 vitórias nas 3 primeiras corridas. No entanto, no Grande Prêmio do Canadá, Schumacher bateu no muro dos campeões enquanto liderava a corrida. Em Silverstone, o alemão bateu e quebrou a perna, fazendo com que ele perdesse as próximas 6 corridas, encerrando seus sonhos de campeonato. Mika Salo substituiu Schumacher, e sem seu principal piloto, todas as esperanças da Ferrari estavam em Ed Irvine. O piloto britânico venceu 4 corridas naquela temporada, mas no Grande Prêmio do Japão, Irvine terminou em terceiro lugar, enquanto Mika Häkkinen venceu, garantindo assim seu segundo campeonato de pilotos. No entanto, a Ferrari conquistou mais um campeonato de construtores. E esse é o final da primeira parte do nosso vídeo sobre a história da Ferrari. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até essa parte. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like no vídeo, de compartilhar, de mostrar a todo mundo que gosta de Fórmula 1, a todo mundo que está aprendendo a gostar de Fórmula 1, os nossos vídeos que nos ajudam muito a trazer maiores e melhores conteúdos para vocês. É isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! We'll be right back.